vinham ter com ele. Você tem medo da dor? Já sonhou em não sentir dor? Ou quem sabe a dor é a sua companheira constante? E você sonha no momento que não vai sentir mais dor. Quando eu falo em sentir dor, eu me lembro de uma época na minha vida, na infância, quando a gente tratava dente com um dentista. E a gente tratava de dente com um dentista da escola pública. E me faltam 2 dentes na boca por causa disso, que eu me lembro deles arrancando meu dente fora, né? E aí eu me lembro de tratar uma vez de canal sem anestesia. E o dentista dizia assim: olha, quando doer você levanta a mão. E algumas vezes minha mão ficava assim, ó, mas ele não parava. E aquela maquininha, quando eu via aquele barulho do motorzinho, zzz, aquela coisa me dava arrepios, não é? Mas eu estava lendo outro dia um dos livros que é escrito por um dos meus autores prediletos. O nome dele é Philip Yancey, e ele escreve esse livro em parceria com um médico americano chamado Dr. Paul Brandt. E esse livro fala a respeito, num momento, o Dr. Brandt começa a escrever, ele fala a respeito da dor. Dr. Brandt é um médico especializado a tratar de leprosos. Hoje a doença é conhecida como hanseníase. E ele começa a contar um pouco do que é a dor e da importância da dor para nós. E ele enfoca o assunto dizendo assim: a dor nem sempre é uma maldição, muitas vezes ela é uma bênção, basta a gente encarar da maneira certa. E eu comecei a ler aquilo e digo: mas como é que a dor pode ser uma bênção? E ele diz assim: bem, a lepra é uma doença que faz com que as pessoas percam a sensibilidade à dor nas suas terminações nervosas. Por isso, uma pessoa que adquire lepra, ela começa a ter as extremidades do corpo, os dedos do pé, sem dor. E você pode enfiar uma agulha ali no início da doença e a pessoa não sente dor nenhuma. E a doença vai se desenvolvendo. O Dr. Brandt diz assim: uma pessoa normal é capaz de caminhar 10 quilômetros, fazer uma caminhada e voltar com os pés normais, bem. E ele explica, diz assim: é porque conforme nós vamos pisando ao caminhar, sem que nós percebamos o incômodo que a caminhada vai oferecendo para os nossos pés, o cérebro se comunica com as terminações nervosas dos pés, e o pé vai equilibrando. Uma hora ele coloca o peso mais na lateral, outra na outra, um pouco mais na frente, outra atrás, e sem nós percebermos, o nosso pé e o nosso cérebro se comunicam, e por causa da dor, que não chega a aparecer, mas se manifesta através desse incômodo imperceptível para nós, a gente acaba não machucando o pé. Aí Dr. Brandt conta assim: eu tratei de um paciente que sofre de lepra, hanseníase, e ele, depois de uma caminhada de 10 quilômetros, voltou numa situação deplorável. Não percebendo que o seu pé estava se machucando, rompeu ligamentos. Ele diz: quando uma pessoa normal rompe um ligamento, ela não consegue pisar o chão de tanta dor. E isso é o corpo avisando para você não colocar o seu pé no chão, para não danificar mais o seu pé. Mas aquele homem, não percebendo, continuou caminhando e pisando em cima daquilo que havia se rompido e machucando tanto e tanto, que quando ele atendeu o homem, ele disse: eu tive que amputar o pé dele, porque já não tinha mais condições. E ele termina dizendo: a dor nem sempre é uma maldição, a dor pode ser uma bênção. Acontece que nós somos ótimos teóricos, não é? Quando vai para a prática, eu estava hoje, agora há pouco, terminando de tomar banho para vir para cá hoje à noite, não é? E eu estava agitado, correndo e tal, me atrasei um pouco, e quando eu estava acabando de tomar banho, eu ia sair do banheiro, e a porta estava entreaberta, e eu dei com o dedinho bem na porta, assim, ó, pá! Sabe quando bate o dedinho assim, daquela separada assim, pá! Foi uma dor tão grande, e eu disse assim: que droga! Que bênção. É porque na prática é difícil, não é? Eu tinha que me lembrar, eu tinha que colocar em prática aquilo que eu estava estudando para pregar hoje à noite. Na época de Jesus tinha muitos leprosos, eram muitos. Eles viviam uma situação muito difícil, porque a lepra era considerada na época de Jesus mais do que uma doença. Ela era chamada de o açoite, o dedo de Deus.
A lepra era uma doença que carregava consequências terríveis, não só físicas, mas também, principalmente, consequências sociais. Um leproso não tinha só os problemas de lhe caírem, porque quem sofre de lepra vai caindo pedaços da orelha, cartilagem, não é? Nariz, vai caindo, os dedos vão caindo também, as pontas, as extremidades do corpo, e a pessoa vai virando assim, a pele esbranquiçada, indolor, e a pessoa vai virando assim, uma aparência terrível. E naquela época, o maior mal que acontecia não era bem a dor, mas era o mal social que a lepra causava, o afastamento da família. Quando eu falo em família, o meu coração fica enternecido. Nós temos uma família muito unida. Eu, meu irmão e minha irmã, somos 3 filhos. Meu irmão e eu nos casamos com 2 irmãs também. Então meu irmão é meu cunhado. Deu para entender, né? Meu irmão é casado com a irmã da minha esposa. É assim. Por isso nós temos os mesmos sogro e sogra. E aí a nossa família se reúne sempre. Todos os sábados, os meus pais com os meus sogros almoçam juntos. Todos os sábados. E aí tem um monte de netos, porque meus sogros também têm. Eles têm 4 filhos. E aí os filhos têm filhos. E é uma multidão de gente ali almoçando junto. Minha mãe é sempre ligada com a gente, tanto que quando eu saio de viagem, ela sempre me liga para desejar uma boa viagem. E quando eu chego, eu tenho que ligar para ela avisando que eu cheguei. E eu tenho 45 anos. E eu fiz isso quando cheguei aqui a Belém. Eu liguei para ela e disse: mãe, cheguei, estou aqui no aeroporto, está tudo bem. Oh, meu filho, graças a Deus. Bom programa para você aí. Tá bom. E 1-2 vezes por semana eu ligo para minha mãe. Essas são as minhas pessoas. Eles são a gente que me faz ter vontade de ir para o céu, para passar a eternidade com eles. Talvez você não entenda o que eu estou falando, porque quem sabe você não tem uma família assim. Hoje as famílias estão se desunindo cada vez mais. Cada vez mais há famílias onde tem só um pai ou só uma mãe. Cada vez as famílias são mais desmontadas, desunidas. Isso é bíblico, porque Jesus disse que quando chegasse no fim dos tempos, o homem amaria menos um ao outro. Haveria menos amor na família, pessoas mais egoístas, mais gananciosas. Mas se você não tem uma família feliz assim, eu quero dizer para você 2 coisas. Primeiro, quanto ao seu passado, você não pode fazer nada, porque você não tem como escolher o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Porém, guarde uma coisa: você tem como escolher o seu futuro. E se você é jovem, e se você é solteiro, escolha bem a pessoa. Peça a Deus a direção para você ter uma família feliz, para mudar o seu passado e mudar o que aconteceu no passado e colocar um futuro diferente na sua vida. Segundo, se você já é casado e tem uma realidade triste na sua vida, se você não conseguiu construir um lar agradável e ainda não conseguiu colocar Jesus como centro da sua casa e da sua vida, e se você se sente aí como que não pertencente a nada, a ninguém, coloque Deus na sua vida. Davi colocou Deus na sua vida. E Davi tinha esse senso de pertinência, de pertencer a alguém. E no Salmo 23 ele se coloca como uma ovelhinha nas mãos do Senhor Deus. E ele declara o que você pode declarar comigo agora. Vamos declarar? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e eu pertenço a Ele, e é Ele quem cuida de mim. A família é uma das coisas mais maravilhosas que nós temos nessa terra. Eu fico pensando, por que Deus escolheu que nós viéssemos a esse mundo através de uma família? Ele poderia ter feito de alguma outra forma. Ele poderia nos trazer ao mundo como plantas, como acontece com plantas. Ninguém precisaria ter pai, ter mãe. Aliás, os seres humanos, segundo dizem os biólogos, são, de todos os seres viventes, os mais dependentes desde que nascem até quando se tornam independentes. A tartaruga, por exemplo, acaba de sair do seu ovo e vai para dentro do mar nadar e enfrentar a vida marinha. E nós não, dependemos de papai e de mamãe durante um bom tempo, mamando,
tendo a fraldinha trocada, sendo carregado daqui para lá, cuidando e limpando e dando banho, etc. e tal. Nós somos dependentes. Por que será que Deus fez assim? É porque na família nós temos diversos tipos de amor, tão diferentes um do outro e tão intensos, um mais intenso que o outro. Pense, por exemplo, o amor de pai para filho, ele é igual ao amor de filho para pai? É? Não, não é. É totalmente diferente. E você fica sabendo disso quando você se torna pai, porque você, como filho, pensa: eu acho que eu sei como é que é, mas você não sabe. O filho olha para a gente assim de uma maneira diferente, não é? Eu me lembro de olhar para o meu pai, e eu passei por diversas fases na minha vida. A gente passa por essas fases. Quando eu era menino, eu olhava para o meu pai e eu pensava: meu pai sabe tudo. Quando eu fiquei adolescente, eu olhava para o meu pai e pensava: meu pai não sabe de nada. E agora eu olho para o meu pai e digo assim: puxa vida, como é que eu faço com meu filho? Meu pai saberia direitinho o que fazer. Eu acho que quando eu ficar avô, eu vou olhar para trás e dizer: se eu tivesse tido a metade da sabedoria do meu pai, teria sido um sábio, porque meu pai é um sábio. A vida da gente vai mudando assim, mas Deus proporcionou para nós viver dentro da família. Por exemplo, amor de mãe para filho. Olha que coisa maravilhosa, né? Os filhos têm sentem aquela atração pela mãe. Pai é um indivíduo que serve para muitas coisas, enquanto o filho é pequenininho. Ele serve para jogar o filho para cima, ele serve para brincar, para botar em cima da barriga dele, principalmente quando é um pai igual a mim, né? Mas quando tem algum problema, a criança pequenininha, e já aconteceu muitas vezes comigo, de eu ir ver: que foi, meu filho? Diz: eu quero é minha mãe. É isso. Porque na hora do apuro é a mãe que serve, né? Ela que está ali para cuidar. Agora você vê, Deus, eu não tenho dúvida, nos fez vir aqui a esse mundo com uma família, porque Ele gostaria que nós sentíssemos um pouco e juntássemos um pouco do que é o amor da mãe pelo filho, do pai pelo filho, do filho pela mãe, do filho pelo pai, do irmão com o irmão, do amigo com o amigo, e juntasse tudo isso para a gente sentir um pouquinho do que é o amor imenso e maravilhoso de Deus por nós. E aí Ele diz: eu sou o seu pai, e eu aceito você, meu filho, por adoção, porque você um dia saiu dos meus braços, correu longe de mim, e você volta. Eu aceito você como meu filho adotivo de novo, e transformo você não em escravo, mas em filho. E Jesus diz: Deus, ainda que uma mãe aborreça o seu filho, uma mãe que amamenta a criança, eu mesmo assim nunca vou abandonar você, nunca. Essa é a promessa de Deus. E tem mais: Deus nos colocou nesse mundo através de uma família, porque é na família que a gente aprende lições tremendas de vida, como humildade, como repartir, dividir, como pedir perdão. É na família. E a igreja é uma ampliação da família, porque se na família você tem que viver em harmonia, você imagina na igreja, com esse tanto de gente, cada um vindo de uma família, de um lugar diferente. É por isso, o maior castigo que um leproso na época de Jesus tinha que sofrer, é porque quando era detectado que ele estava com lepra, ele tinha que abandonar a família dele. Esse era o maior e pior castigo de todos. Um tempo desses eu estava aí, recebi uma missão muito chata: ir até o aeroporto internacional para esperar uma pessoa que estava desembarcando. Isso é uma missão chata, porque eu não conhecia a pessoa, e eu já desembarquei em muitos lugares onde tem uma pessoa me esperando com uma plaquinha e o meu nome na mão. E já desembarquei muitas vezes onde ninguém está me esperando com a plaquinha, mas tem pessoas esperando outras. E como eles não sabem quem eles estão esperando, aí quando você sai, eles ficam com a plaquinha na tua frente assim, ó. E aquele dia eu era a pessoa atrás da plaquinha. Oh, coisa chata. Mas eu tenho aprendido nessa vida, com 45 anos, aprendido a tentar transformar os momentos chatos da vida em momentos interessantes. E você transforma esses momentos em momentos mágicos. E aquele dia eu comecei a olhar ao redor, enquanto eu esperava a pessoa, saía um meio assim olhando para o nada, eu já mostrava a minha plaquinha, e eu aprendi a olhar e percebi que eu estava num lugar mágico. Por quê? É porque ali
aquele desembarque internacional do aeroporto era um lugar de grandes reencontros. Eu percebi isso. De repente saiu um adolescente de lá da porta automática, e tinha um grupo grande de adolescentes barulhentos. Eles ergueram as faixas, cartazes com o nome dele, e aquilo, o povo se incomodou, igual quando você canta parabéns a você para outro no restaurante, tem gente que ficou olhando bravo, né? E o povo se incomodou, mas eles foram, o rapaz saiu, eles fizeram uma festa. Eu digo, olha aí, um grupo de gente esperando alguém. Daqui a pouco sai um rapaz de uns 30 anos empurrando um carrinho, e um menininho de uns 5 saiu correndo ao encontro dele assim e pulou no colo dele. Que saudade de quando os meus eram pequenininhos, né? E aí eles se abraçaram. E eu pensei, esse é um lugar de grandes reencontros. Quem está aqui esperando, está esperando quem foi muito longe, e na maioria das vezes ficou por muito tempo. Aí eu comecei a olhar ao redor para ver quem mais estava esperando gente lá. E reparei que do meu lado ali, 3 rapazes altos, muito parecidos um com o outro, pareciam irmãos, morenos. E eu notei que eles estavam aflitos, esperando alguém. Como é que eu notei? Porque eles transpareciam. Um deles ficava enxugando a mão na roupa, e nem estava tão quente assim lá. O outro esfregava a mão assim, e o outro dava uns pulinhos. A porta automática se abria, eles olhavam, aí olhavam um para o outro assim também, e davam uma risadinha sem graça, e continuava aquela aflição. E eu comecei a olhar para eles e comecei a ficar curioso. Quem será que eles estão esperando? Daqui a pouco a porta se abria de novo, e eles olhavam de novo, e eu olhava também. Olhava para eles, não, ainda não. E de novo, eu comecei a ficar aflito. Eu comecei a pensar assim, meu pai, e se a pessoa deles chegar depois da minha? Eu não vou saber o fim da história. Nem vocês vão saber, né? Aí, de repente a porta automática se abriu. Quando eu fui olhar para eles, já nem os encontrei no mesmo lugar. Eles tinham saído correndo em direção à porta. Correram para lá, e eu olhei quem tinha saído da porta. Tinha saído uma senhora desse tamanho mais ou menos, com uma roupinha bem simples, aparentava uns 70 e poucos anos, carregando uma sacolinha de supermercado na mão, sacola de plástico. Para mim, a pessoa mais simples do mundo, mas não para eles. Eles foram pular uma corda que separa as pessoas da porta automática, invadiram aquilo, abraçaram aquela mulher, e eles começaram a chorar e dizer assim, mãe, 16 anos. Eu, que não tinha nada a ver com a história, comecei a chorar também. Sabe o que é ficar 16 anos sem ver a sua mãe? E as perninhas dela ficaram uns 30 segundos assim no ar, balançando para lá e para cá, porque eles abraçaram e faziam assim. Era uma coisa linda da gente olhar. E naquele dia eu respondi uma grande pergunta que eu sempre tive: por que eu quero ir para o céu? Você tem que se perguntar, pergunte-se sempre: por que eu quero ir para o céu? Por que eu vou à igreja? Por que eu canto? Por quê? As coisas têm que fazer sentido na sua vida. Pergunte-se, questione-se e melhore as coisas na sua vida. Por que eu estou casado? O que eu espero do meu casamento? Aonde eu quero chegar? Pergunte-se essas coisas. E outro dia eu sempre me perguntava: por que eu quero ir para o céu? E naquele dia eu descobri que eu quero ir para o céu para passar a eternidade com as minhas pessoas. E você deve ter as suas pessoas, aquelas a quem você ama de verdade, com quem você sonha passar a eternidade. E a gente aqui nesse mundo vive morrendo de saudade deles, porque não pode estar sempre com eles. Um leproso, quando descobria que tinha lepra, tinha que dizer adeus para toda a vida para sua família, porque a lepra era considerada a doença mais contagiosa, a pior de todas as doenças da época de Jesus. Por isso ela era chamada o açoite, o dedo de Deus. Ela era comparada ao pecado também, porque ela é sorrateira. O pecado é assim, ele é indolor, ele não deixa você perceber quando ele atinge você e a sua alma. Assim são os vícios. E é por isso que hoje tem tanta gente viciada, e os vícios aumentam. É gente viciada em jogo, é gente viciada em videogame, é gente viciada em internet, é gente viciada em bebida alcoólica, é gente viciada em droga, gente viciada em sexo, gente viciada em pornografia, e tudo isso vicia. E as pessoas não se dão conta
elas só se dão conta quando já está ficando quase impossível vencer isso. O leproso tinha que abandonar o seu lar, abandonar a sua casa. Ele tinha que dizer adeus para todos. Ele tinha que viver numa cidade onde ficavam os leprosos, cada um mais feio do que o outro, mais monstruoso por causa do que a doença fazia com eles. Os leprosos tinham que carregar na sua roupa sinetes, eles tinham que vir com o rosto coberto por causa da feiura. E quando eles andavam pela rua, os sinetes tocavam, e eles tinham que sair gritando: impuro, impuro, para que as pessoas no caminho tivessem tempo de sair da frente, para não chegarem perto deles. Se a família desejasse dar alguma coisa, comida para o seu querido parente, tinha que combinar um lugar e deixar aqui as coisas lá, a comida lá, e depois de algum tempo o leproso vinha e pegava as coisas sem ter contato. Se um homem tivesse filhos pequenos, esposa, família, e ficasse leproso, ele tinha que se despedir da sua família, da sociedade e da vida. Os leprosos eram considerados impuros, apartados da sociedade. Assim, quando alguém desconfiava que estava leproso, tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote fazia nele um exame, e quando o declarava leproso, tudo isso acontecia. Como Israel era uma nação teocrata e acreditava em Deus e era regida por Deus, mesmo assim, mesmo diante da gravidade da doença, mesmo com os sacerdotes reconhecendo que a lepra era tão difícil de ser curada, ou tão impossível quanto um morto ressuscitar, mesmo assim, havia um espaço na lei de Moisés, uma cerimônia, para reconhecer quando alguém leproso era curado. E essa cerimônia deveria acontecer. Era uma cerimônia que não era ousada, porque ninguém era curado de lepra. Mas havia a cerimônia. Como era essa cerimônia? Se alguém que era leproso sentia-se curado, deveria ir até o templo, se apresentar ao sacerdote. O sacerdote faria o exame, o declararia puro. Mas não era só isso. Agora começava o cerimonial. E o cerimonial era assim: eram pegas 2 rolinhas, 2 passarinhos. A primeira rolinha, ela era sacrificada em cima de uma vasilha de barro cheia de água. A água simbolizava a pureza, a limpeza. O sangue da rolinha caía dentro daquela vasilha de água. Depois era pega a segunda rolinha, eram 2. A primeira era sacrificada, a segunda era pega junto com um pouco de lã tingida de vermelho, com um galho de hisopo e um pedaço de madeira de cedro. Tudo isso junto, cada um com um significado diferente. Era mergulhado naquele sangue misturado com a água. O leproso recebia 7 vezes borrifadas com aquela água misturada com o sangue, com aquele material. E cada vez que o sacerdote borrifava aquilo nele, dizia: puro. E mais uma vez, puro, 7 vezes. Depois das 7 vezes, ele então ia tomar banho, as suas roupas eram lavadas, e ele depilava todos os pelos do corpo, para retirar simbolicamente toda a impureza. Sabe de uma coisa? Sabe por que eu estou contando isso aqui? Deus é detalhista. Deus dá importância às cerimônias. Deus requer de nós lembrar das coisas que são importantes para Ele, e as cerimônias nos ensinam coisas da salvação. É por isso que é importante a cerimônia da Santa Ceia, o pão sem fermento, o suco puro da uva sem fermento, como se usava. A cerimônia do lava-pés é importante, porque Deus valoriza essas coisas. E estava lá a cerimônia. Bem, depois de tomar banho, ele ia para a casa dele, mas ainda não estava puro. Ele ia para a sua cidade, para a sua aldeia, não podia entrar em casa durante 7 dias. Mas acontecia uma festa tremenda. Deveria acontecer quando alguém fosse curado. E aí, no 8º dia, voltava agora ao templo. Agora o sacerdote sacrificava um cordeirinho. O sangue do cordeiro apontava para quem? Para Jesus. Eu esqueci de dizer que depois que era borrifado o sangue com água no leproso 7 vezes, a segunda rolinha era solta e era liberta, significando a libertação do que estava agora curado. Bem, agora o sangue do cordeiro. E o sangue
era pego e passado na orelha direita do que tinha sido leproso, no dedão direito, no polegar direito da mão e no dedão do pé direito. Por que será orelha, mão e pé? Justamente as extremidades do corpo, aonde a lepra atingia. Tudo aquilo apontava para o dia em que Jesus viria como o Cordeiro de Deus. Tudo aquilo queria indicar que só Jesus é capaz de curar do pecado e curar da lepra também. Tudo isso apontava para o Messias. Na época de Jesus havia muitos leprosos, muitos. Eles se reuniam em cidades, de vez em quando entravam nas cidades desse jeito, com os seus sinetes tocando e gritando a respeito de si mesmos: impuro, 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 e a população se afastava. Quando Jesus começou o seu ministério, logo no começo, não havia quem não ouvisse falar das maravilhas que Jesus fazia, e dos milagres, e das palavras de Jesus, porque Jesus falava como ninguém nunca havia falado. Jesus falava com amor, e a coisa mais difícil de se achar no ser humano é amor como o amor de Jesus, amor desinteressado, um amor que não pensa em receber nada em troca, amor verdadeiro. Os leprosos tinham vontade de ir se encontrar com Jesus e de falar com Ele. Os leprosos tinham vontade de serem purificados por Jesus. Acontece que nenhum deles tinha coragem, porque eles se sentiam impuros demais, imundos demais. Quem recebia a lepra, quem tinha lepra, se achava tão apartado de Deus, porque naquela época pensavam assim: quando você fica doente é porque Deus está mandando um castigo para você, por causa dos seus pecados. Incrível que ainda hoje pensam assim, não é verdade? Você vê aí na televisão, liga a televisão, e eu ouço às vezes gente falando assim: cuidado, porque mal olhado pega, inveja pega, e para você se guardar disso, você tem que chegar a Jesus, entregue a sua vida a Ele, e traga o seu dízimo e o seu dinheiro à igreja, e aí Jesus vai cuidar de você. Com Jesus não é assim, queridos. Jesus não é um Deus que nos ameaça e que diz assim: eu só cuido de você se você ficar perto de mim. Quando você sai perto de mim, eu amaldiçoo você e eu judio de você e você vai ficar doente. Não. Agora, entre os leprosos, eles ouviam falar de Jesus, mas como alguém que se sente impuro, imundo, inatingível, pode querer falar com Jesus? Você já se sentiu inatingível alguma vez na sua vida? Ouve uma pregação e diz assim: esse pastor aí está falando porque ele não sabe o que ele está falando, ele não conhece a minha vida, porque para mim não tem jeito. Olha o que eu sou, olha quantas vezes eu caí, olha a vida que eu levo. Imagina, ele nem sabe o mundo no qual eu vivo. Ele vive aí nesse mundinho dele de igreja, mas olha o meu mundo. Ele não compreende aonde eu me meto, o que eu faço. Ele não sabe o que eu tenho realizado na minha vida. E aqueles homens sentiam a mesma coisa. Mesmo que Jesus fosse o Messias, eles pensavam: como nós vamos nos achegar diante do Messias, se Ele é o Deus feito homem, Ele é a pureza em pessoa, e nós somos a impureza em pessoa? Nós não podemos. Mas dentre tantos leprosos, um homem teve o desejo de falar com Jesus. Um homem acreditou que podia se aproximar de Jesus do jeito que ele estava, e aquele homem foi ouvindo falar de Jesus, e o seu coração foi se enchendo, ele foi sentindo o desejo de ver Jesus e de ter uma vida diferente. Ele sentiu o desejo, ele ouvia falar das palavras de amor de Jesus, de como Jesus tratava as pessoas. Então um dia, quando ele soube que Jesus ia por ali por perto, ele chegou meio de longe, escondido quem sabe atrás de uma rocha, e ficou olhando Jesus. Enquanto Jesus pregava, ele ouvia cada palavra que Jesus falava. Aliás, ele não ouvia, ele bebia as palavras de Jesus, e aquilo caía na alma dele, no coração, como um unguento que lava a doença e tira toda a preocupação.
De repente, quando Jesus acabou de pregar, o coração dele estava leve. Jesus começou então a estender as mãos e tocar as pessoas. E de longe, de onde ele estava, ele podia ver as pessoas sendo curadas. Pessoas que ele mesmo conhecia. Saíam saltitando e pulando e cantando, porque Jesus as havia curado. E naquele momento ele não pôde aguentar mais. Saiu correndo de onde ele estava. Na cabeça dele não tinha mais ninguém. No pensamento dele, ele não conseguia olhar para os lados, não lembrava de falar imundo, coisa nenhuma. Ele saiu correndo, tinha um olhar fixo em Jesus. Enquanto ele corria e olhava Jesus, as pessoas percebiam, os sinetes se aproximavam rapidamente, saíam da frente, e aquele homem foi correndo na direção de Jesus. E quando ele chegou próximo a Jesus, ele se jogou aos pés de Jesus, e ele se atirou, e ele disse: Senhor, se tu quiseres, podes tornar-me limpo. A diferença entre esse leproso e os outros é que ele acreditou e correu e se jogou aos pés de Jesus. Você já se jogou aos pés de Jesus alguma vez na sua vida? Já? Já acreditou que Jesus pode sim mudar a sua vida? Não interessa como você está, como você anda, não interessa. Quer saber o auge dessa história? Não foi aí ainda. O auge dessa história, o auge foi que Jesus, levantando o braço, disse: quero, fica limpo. E Jesus tocou o leproso. Naquele momento em que Jesus tocou o leproso, tinha 3 públicos ali: a multidão, os discípulos e o leproso. Em qual deles você está? Em que categoria de pessoas você está? A multidão naquele momento pensou assim: Jesus tocou, ele ficou impuro, porque a lei dizia que quem tocasse um leproso se tornaria impuro. Os discípulos pensaram: Jesus está louco, como ele vai tocar um leproso? A multidão era aquele tanto de gente que vivia ouvindo falar de Jesus e ia atrás dele, e ouvia os seus sermões, e era até curada por ele, mas nunca se comprometia com Jesus, nunca se aproximava dele o suficiente para se atirar aos pés de Jesus, como fez o leproso. Os discípulos eram aqueles crentes mornos, difíceis de ser esquentados, que se esqueciam quão maravilhoso e quão fenomenal é ter Jesus ao seu lado, e de como Jesus pode mudar a sua vida frequentemente, constantemente, enquanto você estiver nas mãos dele. Não se esqueça nunca: Jesus tem que estar mudando e melhorando a sua vida o tempo todo, enquanto você é cristão. Mas a terceira categoria de pessoas era o leproso. Enquanto a multidão pensou: ele ficou impuro, e os discípulos pensaram: ele é louco, o leproso pensou: ele é Deus, porque os tecidos dele se refizeram. Ele começou a sentir um alívio, e aonde não tinha orelha, começou a se formar a orelha dele, aonde não tinha nariz, e os dedos começaram a nascer de novo na frente das pessoas. Não era um milagre como esses que a gente vê aí, que a pessoa diz: eu tinha uma dor dentro da barriga, outra dentro da cabeça. Eu nunca vi leproso sendo curado ali, eu nunca vi aleijado de nascença sair andando, eu nunca vi cego de nascença. Com Jesus era assim, eram mortos ressuscitando, e aquele homem recobrou a saúde. Querido, não interessa que você se sinta imundo, porque o pecado nos deixa assim, imundos mesmo. Viver afastados e alijados de Jesus nos deixa imundos. Por isso não interessa, filho, se você anda se vendendo e se prostituindo. Não interessa se você anda vendendo drogas. Não interessa se você é um bandido. Não interessa se os seus negócios não vão bem, porque você anda fazendo falcatruas terríveis. Não interessa como você está. Jesus torna você puro. Puro. É isso. Essa é a palavra do Senhor Jesus para você nessa noite. Ele diz: filho, eu quero purificar a sua vida.
E se você veio aqui essa noite e você está dentro da categoria do leproso, nesse momento, enquanto eu falo aqui, você vai sentir o toque do Senhor Jesus em você, dizendo: eu quero, fica puro. Quer sentir isso? Quer sentir? Você acredita que você pode sentir isso na sua vida aqui essa noite? Que Jesus pode colocar a sua mão em você e você pode se sentir lavado e purificado, como aquele homem se sentiu aquele dia. Hoje eu quero convidar você para um compromisso com Jesus. Pensa bem no que eu vou chamar você para fazer. Porque eu não vou fazer um apelo dizendo assim: oh, se você sente alguma coisa, vem aqui, Jesus vai transformar a sua vida. Não é assim. Jesus vai convidar você. Ele vai tocar a mão em você e vai purificar você e vai dar a você a capacidade para sair dali e vir aqui. Vem aqui, se jogue diante do altar do Senhor. E aí Jesus vai querer de você um compromisso, porque Jesus disse para aquele homem: agora você tem uma obrigação, vai lá para o templo e se apresente diante dos sacerdotes. Então Jesus quer de você um compromisso. E Ele espera um compromisso. Jesus não fala com ninguém a não ser com compromissos. E Jesus chama você não para uns momentos assim emocionais. Ele chama você para um compromisso de vida eterna. Não importa que você olhe para a sua vida e diga: Senhor, eu não tenho condições, eu não posso. Não importa que você olhe para você mesmo e diga: Senhor, mas as outras pessoas não vão acreditar naquilo que eu estou fazendo, na minha entrega. Não olhe para ninguém, olhe para Jesus. Nós vamos cantar a última música antes de ter o batismo ainda. Quando nós cantamos a última música falando a respeito de Jesus, esse Galileu que andou por aqui fazendo milagres, mas que era mais do que um Galileu fazendo milagres, era Deus. O Espírito de Deus vai convidar você para vir para cá. E olha, se o Espírito de Deus convidar você para vir para cá, quem é você para ficar no seu lugar? Você não pode ficar aí. Venha para cá. Jesus quer um compromisso com você. Você tem andado pela sua vida, andando pelos seus próprios caminhos, tem estado aí alienado de Jesus, vivendo junto com outros pecadores, achando que o poder de Jesus não alcança você. Pois é com você que Jesus está falando. E se você sentir o toque de Jesus aí em você, venha para cá. Enquanto a música toca, o Espírito de Deus toca o seu coração e a sua vida. E se Ele tocar aí, saia e venha para cá. Um compromisso com Jesus. Compromisso de agora para a vida eterna. Faça isso. Venha. Eu aguardo você. Eu espero por você. Esse era o Senhor Jesus. Tem nos olhos o poder de ler qualquer oração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem
que Jesus é o Senhor da sua vida a partir de agora. Saia daí, venha para cá. Como está a sua vida? Quando nos vem desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor, o doce nome de Jesus. Poder e força produz, Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz, a poder no nome de Jesus. A poder em teu nome, Jesus. Quero ouvir você cantando conosco. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força. Temos força em teu nome. Enquanto isso você vem, sai daí, chega aqui, venha. Deixa Jesus trazer você. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei. A poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Pois tu és o Senhor. Ainda dá tempo de você chegar aqui. Você ainda tem tempo de vir. Enquanto eu dou esse tempo para você, eu quero que você olhe lá para cima, porque essa noite nós temos mais 3 vidas para entregar na mão do Senhor: Francisco, o Robson e a Ana Paula. É muito bom ter vocês aqui essa noite, dizendo para o Senhor Jesus que vocês entregam a vida a Ele. Que hoje possa ser o primeiro dia de uma caminhada da vida toda ao lado do Senhor. Queridos jovens, irmãos em Cristo, atendendo a sua vontade de se entregar ao Mestre e à ordem do Senhor, como ministros do Evangelho, nesse momento os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nós dizemos amém. Seja louvado o Senhor. Quem sabe ainda falte alguém. Eu deixei uma classe de pessoas por último. Essa última classe de pessoas são os sacerdotes, porque ali não havia só a multidão, os discípulos, o leproso. Jesus mandou que ele fosse se apresentar aos sacerdotes. Os sacerdotes
sabiam que todo cerimonial representava que o Messias verdadeiro purificava o pecado e que só Ele teria o poder para curar a lepra. Eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam a letra, mas eles estavam longe da humildade da prática. Aqueles homens olharam para o leproso, verificaram que ele estava puro, eles o declararam puro, e nem assim acreditaram em Jesus, por um motivo: porque eles representam um grupo de pessoas que se sente acima de Jesus, e que lá de cima olham para Jesus e para os cristãos embaixo e dizem assim: eu não vou me misturar com esse grupo de pessoas. Imagine, eu vou acreditar nesse tipo de coisa? Imagine, eu vou me juntar a uma igreja, a uma instituição? Eu não consigo crer nisso. Eles olhavam de cima e não conseguiam descer do seu orgulho. Será que aí assentado existe alguém que pertence à classe dos sacerdotes, e que nesse momento precisam sentir o toque do Senhor Jesus também? Ou será que nesse momento ainda existe aí alguém que, sendo um leproso, não veio se jogar aos pés do Senhor? Se existe, agora durante a oração você tem um tempinho para chegar aqui. Venha durante a oração. Não fique parado onde você está. Mesmo que as pessoas estejam orando, você tem que passar na frente delas. Sai daí e venha para cá. Sai daí, vai para a tela. Você que é pastor na sua igreja, fica aí na frente da tela, recebe as pessoas aí. Você que é ancião na sua igreja, espera as pessoas aí na frente da tela, abraça cada uma delas. Elas precisam receber o nosso abraço. Amém por vocês que ainda estão vindo nessa noite. Amém. Amém por você que ainda está vindo aí nessa noite. Você que ainda está atendendo o apelo. Essa noite você vai sair daqui se sentindo purificado. Essa é a promessa do Senhor. Quero, fica limpo. É o que Ele diz. Mas não se esqueça do compromisso. É um compromisso. Incline a sua cabeça. Deus amado, Pai eterno, que Pai maravilhoso é esse, Senhor Jesus, capaz de antes da criação se oferecer para morrer em nosso lugar, capaz de vir a esse mundo na forma de um bebê, capaz de viver e empoeirar os seus pés nesse chão, capaz, Senhor, de comer com pecadores, de viver como gente humilde, capaz de tocar os intocáveis como somos nós, Senhor. Ó Senhor, o Senhor sabe o que nós sentimos dentro da nossa alma. Temos nos sentido separados do Senhor, intocáveis. Mais do que tudo, Senhor, o Senhor sabe que nós precisamos sentir o Seu poder renovador, vivificador e purificador na nossa vida. O Senhor sabe que nós estamos assumindo um compromisso com o Senhor, mas olhamos para nós mesmos e trememos dizendo: Senhor, como vamos cumprir esse compromisso? Por isso, Senhor, dá para nós o poder de cumprirmos o compromisso. Dá-nos, Senhor, também a Sua bênção, e nós a pedimos, não porque nós mereçamos, porque não somos nada, mas a pedimos, Senhor, no doce nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.